a manutenção de um preço mais baixo. A busca da atual direção da Petrobras de uma altíssima produtividade de preparação dos seus ativos para venda, e com isso as decisões de desinvestimento e de hibernação. Praticamente a suspensão, a redução num grau altíssimo da política de conteúdo local. Tudo isso, juntando ao home office e à entrega de ativos que continua num processo agitado e paulatino, não podemos nem chamar de gradual, né, as consequências para a bacia de campo e para os trabalhadores tendem a ser muito grandes. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. 7h34, de volta com Folha no Ar, primeira edição, aqui na Folha FM 98,3, programa que você acompanha agora pelo streaming de vídeo em nossa página oficial, folhafm98.com.br, pelo Face e pelo YouTube também. Hoje nós temos o prazer de receber no programa o reitor do IFE, Jefferson Manhães de Azevedo, entre outros assuntos, essa pandemia do novo coronavírus, como é que ele está, né, conseguindo visualizar tudo isso, as mudanças no Ministério da Educação e o novo calendário do Enem, a perspectiva, é a pergunta do milhão que eu falei hoje mais cedo, a perspectiva para a retomada das aulas. Com certeza o Arnaldo inteligentemente deixou esse assunto para o último bloco, que é, assim, sem dúvida, a forma da gente, né, atrair também a sua audiência aí durante todo o programa. Jefferson, bom dia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo. Desde já, obrigado pelo carinho aí. Bom dia, Arnaldo, bom dia, Cláudio, bom dia a todos que hoje nos assistem pela Folha no Ar. É um grande prazer estar aqui. E tenho certeza que nós vamos ter aí uma conversa bastante saudável ao longo desse programa, né? Apesar da nossa comunidade muito impactada pela perda de um grande colega, né, de maneira muito abrupta na quinta-feira, mas estamos, né, até em nome desse grande colega, firmes aí na caminhada, com tantos desafios, né, nesse momento de tantas tragédias de um país, né, que está talvez se redescobrindo, né, a Covid-19 vem mostrando as entranhas das contradições históricas, não só do Brasil, né, mas do mundo como um todo, né. Então, essa perda que nós tivemos, naturalmente não está relacionada à Covid-19, mas no momento de muita tristeza para o país, né? Aqueles que olham de maneira muito otimista ou acham que é uma histeria o que está acontecendo, é lógico que tudo pode sempre ser colocado uma tinta mais forte, entretanto, infelizmente, as pessoas, muitas pessoas perderam a percepção da tragédia que nós estamos vivendo. Uma verdadeira guerra, mas nós não temos essas referências na nossa cultura e nós temos que encarar com um grande drama e com muitas consequências psicossomáticas, consequências em todos os campos, né? Eu vi uma entrevista agora há pouco tempo, a semana passada, sobre a volta às aulas, especialmente nas escolas infantis, né, que deveríamos não nos preocupar com o conteúdo, mas nos preocupar com o acolhimento, porque é como se nós estivéssemos num pós-guerra. São muitos traumas, e eles não acabaram. Isso não é brincadeira. Nós não somos computadores, nós somos pessoas, temos sentimentos, temos histórias. E isso que me parece que alguns perderam essa referência. Estão tão impressionados com o seu drama, e que a gente tem que respeitar, porque são muitos dramas de saúde, dramas econômicos, mas nós temos que saber, nos momentos de crise, priorizar o que é mais importante e o que o outro também é importante, mas nós temos que tentar. Isso não é fácil. É fácil fazer gestão, é fácil gerir quando tudo está bem. Agora, é no momento de crise que a gente percebe as lideranças, a gente percebe o quanto
aquilo que nós temos de bom, mas também percebemos os nossos egoísmos, os nossos olhares umbilicais, o olhar só da nossa vida, esquecendo que nós fazemos parte de um todo. Enfim, vamos conversar um pouco, e a educação é um campo importante, né? Especialmente para essa pós-pandemia, que eu espero que seja muito em breve, mas nós estamos ainda no olho do furacão, pelo menos em nosso país. Certamente, professor. Com relação para a gente começar nosso bate-papo, eu vou até num gancho aqui que o professor Raul Palácio levantou. Gostaria de perguntar ao Jefferson sobre o papel das universidades no combate à Covid-19. Como você tem acompanhado, falado sobre isso no primeiro bloco, o papel da ciência, muitas vezes questionado aqui no nosso país, até mesmo por autoridades, nesse momento de pandemia. Olha, o que nós estamos vivendo no mundo hoje é algo sui generis, né? Nós estamos vivendo um anticientificismo, né? Que é impressionante, né? Mas isso faz parte de uma grande estratégia, né? Especialmente da extrema-direita, que vem crescendo no mundo inteiro, né? Que vem tentando desabonar todas as instituições, na percepção que é melhor arrasar tudo para construir a partir de novos moldes, mas infelizmente desconsiderar a história da humanidade, as grandes conquistas, a grande consciência, por exemplo, pelos direitos humanos, coisas tão basilares como, por exemplo, nos direitos humanos aí já temos bastante tempo, né, onde nós falamos sobre a questão que não é permitido a tortura, e a gente, de repente, vê pessoas hoje elogiando, enaltecendo, desconsiderando a evolução da humanidade, né? E a ciência, ela também, por ela ser crítica, porque ela não fala aquilo que muitas vezes as pessoas querem ouvir, né? Mas aquilo que naquele momento há o que a gente chama das verdades consensuadas e que podem mudar. O interessante da ciência e da evolução humana é que não há uma verdade absoluta. Essas crenças das verdades absolutas muito mais nos fazem estagnar do que caminhar. A ciência não, ela é profundamente questionadora. E não só a ciência da natureza, mas a ciência da sociedade, que questiona narrativas, né? É engraçado, né? A ciência, especialmente as ciências humanas, as primeiras ações dos governos ditatoriais e autoritários são aqueles que, para você tentar mudar a história, porque a história, ela questiona as narrativas, ela questiona o status quo, e talvez por isso as pessoas têm tantos medo das ciências sociais, né? E tentam ignorá-las ou mudar a perspectiva. Então, hoje as universidades, os institutos federais estão tendo um papel muito importante, né, da ciência para resolver, né? Eu vi no início, recebi áudio, é triste, mas não foi só aqui não, é que infelizmente alguns movimentos fundamentalistas religiosos, né? Olha, vamos rezar que esse vírus não entra no Brasil, né? É tanta acriticidade, e até porque Deus ele deu a gente o dom talvez maior da inteligência. Nós somos co-criador, Deus nos convida a ajudar a construir esse grande projeto, e as pessoas acham que está tudo pronto. As universidades, por meio da ciência, da construção do conhecimento, estão dando respostas importantíssimas. Respostas, seja do ponto da mitigação, por exemplo, aqui no nosso instituto, quantos equipamentos nós estamos fazendo aí para ajudar a proteger os profissionais heróicos da saúde, colocando a sua vida em risco, como muitas vezes como numa guerra, onde pessoas se colocam no fronte em nome daquilo que elas acreditam. E, do outro lado, ao invés de nós estarmos ajudando esses profissionais, né, as pessoas estão ajudando a aumentar a infecção. Então, as instituições estão na questão de equipamentos de proteção, na questão de uso de tecnologia para tentar multiplicar aí a automatização dos respiradores, pensando no caso do nosso instituto, filtros de ar para poder agora até ontem, agora está muito fortemente a questão dos aerossóis, né, a contaminação pelo ar,
né, do vírus. Agora a OMS reconheceu, havia no início entendido que não aconteceria essa contaminação pelo ar de maneira, né, então por isso, né, nós nas escolas estamos muito preocupados, porque as nossas escolas, laboratórios, salas fechadas, e com isso dificuldade de ventilação e a contaminação aumenta. Então, hoje na questão a Fiocruz, a USP, tantas universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tantas universidades também desenvolvendo, buscando em convênios com instituições internacionais a produção da vacina, né, estudos, testes das vacinas. Eu acho que as universidades públicas e os institutos federais estão hoje mostrando a que vieram e a importância de tê-los. Eu não conheço nenhuma instituição privada de grande destaque nesse combate, e tem muitas importantes, mas hoje o protagonismo está dando pela ciência, porque a produção da ciência brasileira se dá nos espaços públicos, e hoje o que nós vemos é isso. É pela ciência, é pelo conhecimento, é pela tentativa, é pela cautela, mas não tem jeito. Nós não vamos ultrapassar esta pandemia se não for pela ciência. Apesar da negação da ciência por várias lideranças, é a ciência que mostra o caminho e a possibilidade de superação das nossas instituições. Então, nós estamos nesse combate, mas além disso, nós também estamos fazendo toda uma mudança de estrutura de apoio aos nossos estudantes, né? Porque as pessoas acham que aqueles que estudam em nossas instituições são como aquela propaganda do Enem, né? Onde todos os alunos têm um quarto, têm um celular, um iPhone, têm um computador, né? Nós temos o aluno da escola pública, o sujeito que está conosco, são sujeitos deste país, né? Onde a maior parte dos brasileiros vivem dramas cotidianos, né? Para ter o seu ganha-pão, o seu salário, né? Moram em condições muito ruins, né? Do ponto de vista sanitário, muitas vezes do ponto de vista de espaço, agora no confinamento ainda mais tensionado, a morte chegando muito próxima a todas as pessoas. Então, nós estamos fazendo políticas de assistência ao nosso estudante, né, para o estudante que precisa hoje se manter e ajudar a sua família, para pelo menos, nós estamos preocupados agora com a vida, né, com as pessoas poderem, nós passarmos por esse momento. Mas do ponto de vista, voltando à pergunta, do ponto de vista das respostas, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de uma instituição, de uma rede que está dando respostas muito prontas, no sentido de prontidão a essa sociedade, e há um reconhecimento. O sabonete líquido, o álcool, porque parece coisas tão normais para nós que somos da classe média, né, ou daqueles que são mais ricos desse país, mas infelizmente o que a gente assiste, né, eu estava vendo uma reportagem na semana passada, 10 mil escolas brasileiras não têm água. Escolas. Então, imagine no seu entorno, né? E aí nós estamos falando de asepsia, nós estamos falando de higiene, de coisas elementares, e as pessoas não têm acesso à água tratada, água... E, assim, este é o país, Brasil, da América Latina. Talvez as pessoas, como foi dito aí, ficam olhando muito para Miami, né? Ficam olhando, achando que a cabeça está lá, mas nós temos que entender que o corpo dos brasileiros estão num país com muitas contradições, com muita miséria, e é muito triste. O Brasil, é só conversar com as assistentes sociais de qualquer poder público. Eu não estou aqui nem discutindo de maneira mais geral uma questão do Estado, né? Mas a gente vai olhar, a condição do brasileiro piorou muito, do brasileiro mais pobre, né? Nós estamos voltando de novo a ver pessoas, né? Eu estava ontem conversando com uma assistente social e ela dizendo, olha, na metrópole aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a fome voltou. Antes a condição de moradia era muito ruim, mas as pessoas conseguiam pelo menos ter a alimentação. Agora a fome voltou, mas não é agora na pandemia não, estou falando até antes da pandemia. A pandemia está escancarando isso, mas nós infelizmente voltamos ao mapa da fome e é muito triste, né? Eu acredito que os nossos indicadores devem estar voltando lá para a década de 80, com fome vivenciada pelos nossos brasileiros. É muito triste, mas eu acredito que a ciência, a tecnologia, o bom senso,
é o compromisso, o engajamento das pessoas que nós vamos fazer esse Brasil melhor. Eu não tenho dúvida. O caminho é muito longo, mas eu não posso ser da educação, não ser utópico e não ser esperançoso. Porque se assim não for, eu tenho certeza, porque nós estamos aqui preparando a geração do futuro. Então, essa geração do futuro tem que ser melhor. Professor, e tá na parte de números e de medidas de enfrentamento. Quando começou a pandemia, qual foram as principais mudanças do IFE? Qual foi o tempo que se levou a essa mudança? Qual o atual panorama? E já aproveitando, queria que você falasse, por favor, sobre como você tem visto as medidas de políticas públicas do município, do estado e do país nesse enfrentamento à pandemia. Bom, é bom, Arnaldo, assim, eu acredito que lá no dia 13, 14 de março, onde teve o decreto do Estado que paralisou as atividades, especialmente atividades de aula, todos nós alimentávamos no nosso coração, no mais íntimo, que isso no máximo de 60 a 90 dias a vida voltaria ao normal. Eu acho que dificilmente, a não ser quem fosse um especialista em história de pandemias, poderia talvez acreditar que isso pudesse durar mais tempo. Nós acreditávamos de maneira otimista 60 dias, de maneira mais pessimista 90 dias, a vida voltaria ao normal. E nesse normal, nós iríamos repor conteúdos, nós íamos rever todas as coisas do ponto de vista educacional, e seria isso necessário. Mas, infelizmente, então, naquele momento, o que nós fizemos? Primeira coisa, até porque tinha um decreto estadual, era proteger nossa comunidade. Nossos estudantes, nossos servidores, nossos colegas terceirizados, aqueles que iam à escola. Então, nós tentamos fazer todo um movimento de reorganização do trabalho para que nós pudéssemos estar respeitando as determinações do nosso Estado, mas e protegendo as nossas vidas, né? Começamos, então, na perspectiva dos estudantes, remodelar as nossas políticas estudantis para que pudéssemos, para aqueles alunos que estavam em situação ainda mais gravosas do que o normal, toda a política estudantil focada nesse estudante. Então, fizemos vários movimentos nesse sentido, criamos também um acompanhamento psicológico para os estudantes e servidores, então, para que pudéssemos vivenciar um pouco essas angústias, a questão do acompanhamento daqueles que viessem a ser infectados pela Covid. Do ponto de vista administrativo, também nos reorganizamos com o trabalho remoto, e acho que se a gente pode tirar coisas boas desse tempo que nós estamos vivendo, né, essa apropriação tecnológica, eu não tenho dúvida alguma, essa antecipação, nós experimentamos que muitas coisas funcionam, né, e são possíveis fazer de maneira remota, e também passamos a valorizar aquilo que talvez nós estava na nossa rotina, né, que esse convívio, o abraço, o toque, estar junto, como isso está fazendo falta nas nossas vidas. Também começamos a pensar estratégias de como nós pudéssemos manter-nos conectados com os nossos estudantes. É bom lembrar que o Instituto Federal Fluminense são 12 unidades espalhadas em todo o interior. Às vezes as pessoas acham que o Instituto Federal Fluminense é só esse nosso grande campus, né, que é o Campus Centro, né, mas nós temos, por exemplo, unidades agrícolas avançadas em Cambuci, nós temos em Itapiruna, em Cabo Frio, Maricá, são 12 unidades no interior, né, até em Cordeiro nós temos uma ação, lá um polo em Cordeiro. Então, assim, a realidade nossa é muito diferenciada. Então, nós começamos a fazer um trabalho junto com os nossos professores, estimulando para que pudessem desenvolver atividades formativas com os estudantes de maneira remota, onde aí cada professor ou muitos professores se envolveram. Então nós estamos fazendo seminários, nós estamos fazendo atividades culturais, tivemos um edital de pesquisa e extensão para esse período. Então nós temos professores de educação física que estão fazendo trabalhos com os nossos servidores estudantes à distância. São todos? Não são todos. Todos estão sendo atingidos? Não estão, até porque
muitos não têm condição, e eu estou falando boa parte dos nossos estudantes, né, que não têm acesso à tecnologia para ter acesso ao conteúdo remoto, mas muitas vezes, Arnaldo, não é só a questão tecnológica. As pessoas não têm ambiente nas suas residências para poder ter a tranquilidade necessária para desenvolver essas atividades. E não tem, muitas vezes, também um apoio dos seus pais para poder ajudá-los, né? É bom lembrar aqui que neste confinamento, muitas experiências e muitas instituições particulares estão fazendo e estão tentando, com todo esforço, buscando alternativas como instituições públicas, né? Mas uma coisa é você ter em casa o conforto, naturalmente no momento trágico, mas você tem um pai que tem o curso superior, uma mãe que possa orientar o seu filho menor com 10, com 12, com 13 anos, ajudá-lo. Outra coisa é você fazer parte de uma família, o que é uma realidade no nosso país, com pessoas, hoje 50% dos adultos com mais de 25 anos tem o ensino fundamental incompleto nesse país. Então, você ser um menino ou menina com uma família, por mais boa vontade, por mais cuidado que tem com a educação, mas não tem a condição material, intelectual, para poder ajudar o seu filho. Então, muitas escolas estão tendo atividades, mas também com apoio nas suas residências dos familiares e que familiares estão vivendo dificuldades, né? Porque antes, às vezes, você tinha um computador, estou falando mesmo uma classe média, você tinha um computador, às vezes, que era o pai ou a mãe que usava para o seu trabalho, e agora tem que dividir também com o filho, mas aí você tem um celular. Mas nas camadas mais simples, mais pobres desse país, que é a maioria, nós não temos essas referências. Então, a escola pública, ela está enfrentando um duplo desafio. O desafio de ter que capacitar os seus professores para esse novo tempo de maneira tão repentina, o que não é fácil. Nós temos que lembrar aqui, nós temos um conjunto de professores que têm 55, 60 anos, né, com todo respeito, né, mas pessoas que não têm a mesma intimidade com a tecnologia do que talvez um professor mais jovem, né? Isso não significa que não tenha. Eu estou falando não tem, às vezes, o mesmo cotidiano tecnológico. E isso é muito diferente. E é bom lembrar que, além disso, nós não temos uma cultura de educação remota. O que eu falo é cultura de educação remota. Quando você pensa no ensino à distância, você pressupõe uma pessoa mais madura, uma pessoa que sabe para onde ela quer ir, uma pessoa que tem uma capacidade de autonomia. O ensino à distância, normalmente, ele não tem aulas online, assim, 6, 7, 8 horas por dia. Os projetos de educação à distância, de ensino à distância, são projetos que você desenvolve um conjunto de atividades e que isso tem uma carga horária para esse conjunto de atividades. São vídeos, são textos, são pesquisas, né? Esse ensino remoto com 6, 7 horas de aulas cotidianas, isso esgota a atenção, isso distrai as pessoas. Você está no computador, o jovem está no computador, ele recebe uma mensagem, do e-mail, do messenger, e então a sua atenção, que deveria estar focado, como você às vezes está dentro de uma sala de aula, mais focado completamente ali, você agora está sendo dispersado por uma série de coisas. Então, assim, é desafiador. Eu aqui quero dizer, reconhecer, muitos colegas estão conseguindo fazer trabalhos interessantes, mas o desafio, posso garantir, nenhum. Isso nós temos que passar para os pais, para todos. O consenso de todos os educadores, pelo menos os mais esclarecidos, né, é que a perda de 2020, de aprendizagem, ela será recuperada nos 3, 4 próximos anos. 2020 será marcado, dentre outras coisas, com uma grande defasagem na aprendizagem. Mas veja, não é só o Brasil, isso é o mundo inteiro. Naturalmente, aqueles países que conseguiram ter políticas consensuadas e sintonia entre os seus governos
está conseguindo, com 90 dias, sair da quarentena e voltar um pouco à normalidade. Infelizmente, o nosso país está alongando muito essa crise. Então, os estragos para o país, mas não só o Brasil, muitos outros países, é muito grande. Então, nós temos que entender. Imagine, guardando as proporções, tá, Arnaldo? Eu não quero aqui também para que use minhas palavras, né? Mas dizer o seguinte, o Brasil não tem a cultura do pós-guerra ou da guerra, graças a Deus, né? Pelo menos aqui, pelo menos a nossa geração, a gente não tem essa experiência, como muitos países hoje que vivem em guerra, países africanos, países na Ásia, enfim, vários lugares. O que eu quero dizer é o seguinte, essa experiência de saber o seguinte, olha, quando a gente sai de uma guerra, ou quando a gente está no meio da guerra, a gente está preocupado em proteger a vida. E depois nós vamos olhar para o lado e tentar recuperar a partir do que nós temos. Nós temos que entender que nós estamos numa guerra com um inimigo muito perigoso, não com aqueles armamentos que nós estamos esperando, mas as consequências são similares à guerra. Então, são tragédias econômicas, todo pós-guerra é tragédia econômica, é tragédia de vidas, e nós vamos ter que aprender com muita solidariedade, olhar, carregar os nossos cacos, pegar aquilo que nós temos de bom, pegar também os aprendizados possíveis e saber que nós precisamos um do outro, precisamos da ciência, da educação, e aí nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar no primeiro momento de acolhimento, de abraçar essas pessoas, de reconectar, porque você não aprende, isso é muito importante, a gente não aprende se não tiver autoconfiança e se você não tiver uma estrutura emocional adequada. Não aprende, você é exposto ao conhecimento, mas você não apreende. Então é muito importante apreender. Aquele conhecimento, aquela informação, ela reestrutura a sua estrutura neural de conhecimento. Se você não tiver um equilíbrio emocional e não tiver uma boa autoestima, você não apreende. E, portanto, nesse momento em que nós estamos com pessoas com dramas econômicos, com dramas de vida, dificilmente um jovem, um menino, uma menina, ele vai ter a tranquilidade para poder apreender. Então, nós temos que compreender esse momento, tentar o que é possível, o que nós estamos fazendo, por exemplo, no nosso instituto, e agora você vai ver, a partir de agosto e setembro, nós vamos ver um conjunto de iniciativas mais intensas de formação, de aprendizagem, mas sabendo, não vai haver o conhecimento completo. Pode ser 10%, pode ser 30%, pode ser 50%, depende do nível de ensino, depende da territorialidade, da condição das pessoas. Nós vamos ter perdas profundas. Então, nós vamos também precisar de um tempo para recuperar. Então, nesse momento, paciência, perseverança, acreditar que nós vamos sair dessa pela ciência, pela solidariedade, pela generosidade, pelo heroísmo. E eu quero aqui heroísmo não no sentido metafórico, não, pessoas que estão colocando a sua vida em risco, mas que sabem que é preciso alguns se colocarem à frente dessa batalha para que a gente possa ter uma vida melhor. Quem sabe daqui a 1 ano, quem sabe daqui a 3 anos, quem sabe daqui a 5 anos. Mas nós também, no campo da aprendizagem, nós vamos retomar. Serão traumas que precisarão ser curados. Então, a questão emocional é muito importante, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir ultrapassar. Então, o Instituto Federal Fluminense está, nesse momento, num grande debate interno de uma nova reorganização acadêmica na perspectiva que agora é a outra noção. Infelizmente, nós não vamos conseguir voltar à aula presencial da mesma forma como paramos em março. Se voltarmos presencialmente este ano, será de maneira de rodízio, algumas turmas, nós não temos condição de duplicar o número de professores para dividir as turmas, então alguns alunos virão, quem sabe aqueles alunos que não têm acesso à tecnologia, eles serão priorizados, então nós prepararmos os nossos campi para que neles os alunos acessem a tecnologia para as atividades remotas, e aqueles que têm acesso poderão fazer isso a partir de suas casas. Então, talvez o novo papel nesse segundo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, das nossas instituições, será um grande projeto de inclusão digital, onde ali talvez nós vamos dar uma equidade de acesso às pessoas, para que elas possam acessar os recursos. Porque
A escola, Arnaldo e Cláudio, é muito importante, ela tem várias críticas, mas talvez ela foi uma das melhores invenções de acesso ao conhecimento, porque ela é mais equitativa, porque todos que estão na escola estão no mesmo espaço, acessando o mesmo recurso, professor, laboratório, de maneira equidistante, seja você de uma família mais simples, seja você da elite. Agora, quando você está numa questão remota, você está diante da contradição e das distâncias sociais. Então, é menos equitativo. Então, a escola é o espaço da equidade de acesso ao conhecimento. É uma invenção fantástica, extremamente democrática. E, portanto, eu defendo muito. E a minha vida está toda ela e completamente voltada a fortalecer a escola pública que dá acesso a todos, dá oportunidade a todos, e ela tem que diminuir a distância. Nós não vamos desenvolver uma escola pública que vai aumentar as distâncias sociais. Nós queremos uma escola pública que diminua essas distâncias. Portanto, neste momento, nós estamos pensando como nós vamos aumentar as nossas atividades, mas de maneira mais equitativa, e não aquela que exclui ainda mais aqueles que não têm acesso aos recursos tecnológicos, ao espaço adequado para poder estudar. Estudar precisa de tranquilidade, estudar precisa de acolhimento, estudar precisa de autoestima e precisa de recursos. É uma aula, hein, Arnaldo? Sim. Espetáculo. Eu tenho uma pergunta, não sei se dá para fazer nesse bloco, são 8h05, Arnaldo, você tem alguma na sequência aí? Pode ser? Não, pode ficar à vontade. O professor, aliás, tem vários comentários aqui na internet, Arnaldo, depois você repassa aí, a Graciete Nunes também, tem o nosso companheiro aqui da Folha, o Edmundo Siqueira, enfim. Mas a minha pergunta, professor, aproveitando essa aula online aí que o senhor está fazendo hoje conosco, eu não sei se eu posso dizer fenômeno, o senhor citou aí que talvez a intensidade de aprendizagem esse ano alcance 10%, pelo que eu entendi, né, do conteúdo, algo assim. Existem alunos e alunos, uns que querem pegar o diploma e seguir a vida, e outros que querem aprender aquela profissão e seguir aquela profissão, correto? Esses que querem aprender realmente estão desanimados com esse baixo volume de intensidade aí de aprendizagem. O que você diria? Inclusive, nos casos particulares, estão trancando matrículas, as públicas não, eles têm que seguir o calendário. Mas o que o senhor diz para esses alunos, para essas pessoas que chegam a desanimar do ano de 2020 com relação ao conteúdo aprendido? Olha, Cláudio, no momento de tantas tragédias e de tantos dramas, eu gostaria muito de estar num país em que as nossas lideranças compreendessem essa gravidade desse momento e não aumentasse as tensões. Nós já estamos muito tensionados. Olha, eu represento a rede federal em vários espaços do mundo, porque eu sou o coordenador da Câmara de Internacionalização, eu sou o coordenador do Centro da Unesco, da Educação Profissional aqui no Brasil, que a nossa rede eu faço parte da diretoria da Federação Mundial dos Colleges e das Politécnicas, representando também a nossa rede, e hoje há um consenso na educação mundial, que você agora precisa aprender ao longo de toda a vida. Vai ser muito comum, principalmente dos jovens que estão hoje, das crianças que estão na escola hoje, que ela vai ter 2, 3, 4 trajetórias profissionais ao longo da vida. Há pesquisas que mostram, né, que estão mostrando, né, teóricos que vêm falando que as crianças que estão entrando hoje no sistema de educação, hoje, com 3, 4 anos, 65% delas vão estar em atividades que ainda não existem. Nós estamos numa mudança tecnológica tão aviltante,
tão aviltante que, por exemplo, hoje você já tem, até na área de jornalismo, você tem softwares hoje que já fazem reportagens, lógico, essas que não são analíticas, porque isso é, né, mas essas que são factuais, aconteceu um acidente em tal lugar, tal, essas sistemas de inteligência artificial já estão fazendo, substituindo atividades na área de direito, na área de medicina, na área, em todas as áreas, as tecnologias inteligentes estão entrando de maneira muito forte, isso está remodelando o mundo do trabalho. Então, nós vamos precisar trazer a consciência para as pessoas que acabou aquele tempo, eu nasci, eu fui para a escola, antes era de 5 a 20 anos, hoje já é de 6 meses, né? Vamos imaginar até o doutorado, 28 anos, depois a pessoa vai para o mundo do trabalho e quando chegar aos 60 anos ela se aposenta. Esse mundo, né, especialmente esse do se aposenta, esse mundo aqui para a gente já não nos pertence e, na verdade, você vai precisar continuar estudando a vida inteira, com 30, com 40, com 50, com 60 anos, muitas vezes com 70 anos, e as nossas instituições precisam se preparar para isso. O que eu quero falar é que, apesar desse senso de urgência, porque é muito triste para o pai e para a mãe, eu vejo isso, e para o jovem, né? Como ele está pressionado, você vai ter que fazer o vestibular, e se você não fizer o vestibular, você não vai passar, e sua vida está comprometida. Olha, é preciso ter paciência, porque nós vamos levar a vida inteira tendo que aprender para nos adaptar a esse novo mundo. As nossas instituições hoje estão muito mais focadas numa experiência da Revolução Industrial, onde nós preparávamos a pessoa para a indústria, e, portanto, ela é toda modelada nesse sentido, do que para a era do conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava lendo agora, antes da entrevista, uma reportagem da escola mais cara dos estados de São Paulo, chamada Avenue, que é uma escola nova-iorquina, custa R$12 mil a mensalidade. E os pais indignados porque ela não está fazendo aula online, porque ela tem um projeto de educação que é completamente distinto, porque ela quer formar os líderes mundiais. Portanto, ela tem um conjunto pedagógico que não é simplesmente fazer com que você fique assistindo às aulas. Até o verbo é muito de acordo, você vai assistir a aula. Quem assiste a aula é passivo. Eu estou assistindo, né? E hoje qualquer projeto de educação, eu estou falando isso como autocrítico, não estou dizendo que lá na nossa instituição a gente consegue, eu estou fazendo como autocrítico, como educador da sua atuação educadora. Nós temos que fazer com que as pessoas, elas construam, né? Seja por projetos, elas coloquem a mão na massa para que elas possam construir o conhecimento. Então, essa nova perspectiva, ela exige uma nova postura do aluno. Eu estava conversando com uma jovem de uma escola que está tendo aula online constante, né? E aí eu perguntei, como é que está sendo a experiência? Prof, não estou gostando não, porque, enfim, tem várias experiências boas e ruins. Eu estou aqui pegando uma jovem, eu prefiro a aula presencial porque tem muito dever em casa, passa muito trabalho em casa. Mas olha, na verdade, esse que deveria ser o modelo das instituições, onde a gente só vai aprender isso lá no mestrado e doutorado. Normalmente, até a graduação, o aluno, nós somos muito passivos, nós temos uma história de escola que pressupõe muito a fala do professor, a presença do professor no sentido daquele transmissor de informação, entre aspas, eu estou colocando aqui bem radicalizado, né? E o aluno está absorvendo aquilo. E todos os modelos, e várias escolas estão tentando, isso não é uma coisa nova, já é muito, desde a década de 70 a gente vem discutindo mais fortemente isso, né? Mas é justamente trazer mais o protagonismo do aluno, que ele desenvolve mais as tarefas, né? E, portanto, poder fazer um conjunto de tarefas na sua casa, isso deveria ser uma coisa boa para o aluno, mas nós não preparamos os nossos alunos para isso. Então, é importante, nesse momento, a gente tentar, primeiro, manter a conexão com os estudantes, tentar passar atividades
que têm um feedback do professor, mas que não necessariamente são aulas assíncronas. E eu aqui não estou querendo entrar nessa seara para que não pareça que seja uma crítica às experiências, porque também todo mundo está tentando. Mas nós estamos com um fetiche. Para mim é um fetiche, que é a aula online como um grande fetiche, porque isso está anestesiando a ansiedade que a gente está percebendo, todos nós angustiados, educadores, pais e estudantes. Então a gente acha que a gente precisa reproduzir aquele modelo que a gente estava vivendo, porque senão a gente fica para trás. É essa escola da competitividade, essa sociedade que não nos prepara para a solidariedade, para a colaboração, que é o futuro. Qualquer projeto de educação é construir no jovem, porque o profissional do futuro não é aquele que é somente aquele que é o mais capaz, mas é o mais capaz não da perspectiva cognitiva, é o mais capaz na perspectiva do compartilhamento, do engajamento, é aquele que percebe que o seu conhecimento tem que estar a serviço da sociedade. Nós chamamos de soft skills, são as habilidades, a criatividade, trabalhar em equipe, me comunicar. Todas essas habilidades, não precisa estar qual foi a data da revolução tal ou tal. Não é que isso não seja importante, mas essa memorização, ela é mais secundária. O mais importante é desenvolver uma postura protagonista nesse estudante. É o que a gente chama de formação. Dar consciência que esse jovem faz parte de um coletivo, que ele não é um indivíduo, porque algumas pessoas acham isso, que nós somos indivíduos na perspectiva individualista. Não existe o coletivo, né? Então, a educação do futuro, as habilidades do futuro pressupõe isso: criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional, capacidade de se comunicar, capacidade de liderar, capacidade de se engajar, pessoas que são sensíveis, empatia. Vai conversar isso com qualquer projeto futuro. Essas são as habilidades. Isso a gente não desenvolve somente nos conteúdos, mas o jovem tem na cabeça, mas eu tenho que fazer o Enem. E aí você pega um projeto que, ao invés de pensar um Enem, que dê mais tranquilidade ao estudante, você começa a antecipar essas questões, aumenta a pressão nos estudantes. Então, nós temos que agora distensionar e manter a conexão. Tentar sair da ideia de escolarização e partir para a ideia de formação. Eu tenho que formar o indivíduo. Nós fizemos um projeto agora na semana passada, e começou na semana passada no IFE, onde nós temos professores, por exemplo, agora foi da área de geografia, né, de todos os nossos campos, vários professores que estão trabalhando a geografia numa perspectiva muito mais ampla, né, da geografia nesse momento da Covid, pensando trazer, onde o aluno do primeiro ano, o aluno do terceiro ano, o aluno do curso superior, todos eles podem participar, porque isso é o que vai permitir que esse jovem faça a leitura, não de um texto, não de uma fórmula matemática, mas do mundo que ele vive. Essa educação que a gente precisa, preparar as pessoas para ler o seu mundo, compreender as tramas que estão por detrás, né? A gente fica muito exposto ao marketing, à publicidade, nós somos muito conduzidos e dificilmente a gente prepara um estudante que ele sempre tem uma postura crítica, duvide, pense, porque esse é o princípio da ciência. Se a gente não duvidasse, se nós não fizéssemos perguntas, eu sempre falo para os nossos, nas palestras que eu trabalho, né? Nós preparamos, nós estamos numa escola que prepara os jovens para dar boas, quando preparamos bem, para dar boas respostas. Mas a gente vai aprender hoje que para o futuro por exemplo, a Covid, nós não temos a resposta. Então nós temos que fazer perguntas, nós temos que preparar os jovens para fazer boas perguntas. Perfeito. Boas perguntas que estimulam a criatividade para novas respostas. E o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje pessoas que estão olhando para trás, achando que as respostas estão no passado. Não estão. As respostas para esse mundo de hoje, é uma nova resposta. Essa nova resposta precisa de novas perguntas. Esse espírito científico, esse espírito de uma educação inovadora, e talvez isso a gente possa fazer nesse momento. A gente não consiga trabalhar com todos os conhecimentos, mas nós podemos trabalhar com a formação de uma nova consciência, com as soft skills, desenvolver nos jovens outras habilidades, a habilidade que ele vai levar
para a vida toda e não só para o momento, né? Então, senhores pais, colegas educadores, o momento é de acolhimento, o momento é de usar também a nossa criatividade. Assim, Cláudio, só para ajudar, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40. O que eu garanto a você, que 100% de aprendizagem, como seria até março, se fosse possível isso, né, não haverá. Então é preciso a gente sair desse patamar. Este mundo, nós estamos no meio de uma tragédia, nós estamos no meio de uma guerra. Em guerras, converse com todos aqueles povos que passaram por guerras. A gente se protege, a gente tenta fazer o possível, mas sabendo que nós vamos ter traumas. Então, se nós não olharmos isso, nós vamos aumentar a angústia nos jovens, nas crianças e nos pais. Então, é preciso agora conversar. Agora, também não fazer nada não é um bom caminho. Perfeito. Não é um bom caminho. Perfeito. Então, nós temos que manter o hábito dos estudantes, né? Porque também é isso. Essa fase, principalmente dos adolescentes, né? Se você não apresenta projetos, eles vão buscar outros projetos. Claro. E, infelizmente, os projetos hoje que facilmente são colocados para a juventude, para os adolescentes, não são bons projetos. Professor, esse é talvez um desafio. Sim. Desculpa interrompê-lo, fantástica aí a sua participação, a sua intervenção, aliás, né, a gente fica aqui parado, ouvindo e aprendendo e tentando assimilar, né, tanta informação ao mesmo tempo. A gente precisa de um intervalo comercial e próximo bloco, o Arnaldo separou aqui as mudanças do Ministério da Educação, o novo calendário do Enem, enfim, uma série de outros assuntos ainda importantes e tem já as participações aí também no Face. Ok, Arnaldo? São... Beleza. 8h20, então, professor reitor Jefferson Manhães de Azevedo conosco, hoje, começando muito bem a semana, falando sobre o enfrentamento aí às novidades que vem trazendo essa doença, essa pandemia do novo coronavírus. 8h20 em Campos. Ei, psiu, a Campos Delivery faz o irresistível frango frito crocante.